Bom, hoje nós vamos falar sobre a teoria do Heartland. Bom, ela foi uma teoria proposta por Mackinder em 1904 e ela vai surgir no início do século XX, onde a gente ainda vai ter as corridas imperialistas muito intensas. E as potências ali do momento, elas estavam disputando por territórios e por influência global. Esse imperialismo, ele tinha como foco dominar regiões estratégicas para poder tirar dali, né, buscando dessas regiões recursos naturais, novos mercados consumidores, controles de rotas estratégicas. Essas rotas, elas eram predominantes na questão dos oceanos, do mar, que naquele momento a marinha, né, ter um poder marítimo forte era algo que gerava uma dominação, um poder muito grande sobre as outras nações. E naquele momento, quem tinha esse poder marítimo era a Inglaterra. Só que Mackinder acreditava que depois das revoluções industriais e com as tecnologias avançando, principalmente com a de locomoção terrestre, esse poder marítimo ele estava ameaçado. E por esse poder marítimo estar ameaçado, a gente já tem um desequilíbrio no poder global, nessa disputa de poder e haver um desequilíbrio que até então, para ele, havia um equilíbrio. E aí, com isso, a ferrovia, por exemplo, ela estava se avançando e ela permitia que as outras nações, outros impérios, eles tivessem um maior controle do interior dos continentes. E isso era algo novo, né? Já que o domínio marítimo, como eu já disse, era o mais importante. E ele acreditava que potências como a Rússia, a Alemanha, elas estavam, né, conseguindo ter um avanço dessa tecnologia de locomoção terrestre, e isso faria com que justamente o equilíbrio de poder global entrasse em declínio e seria muito ruim para toda a organização mundial até naquele momento. Então ele temia, né, que existissem novas potências que tivessem uma força maior, né, de conseguir ter o controle dos continentes, do continente principalmente ali da Eurásia, que era onde ele vai concentrar sua teoria, onde a sua teoria vai ter um foco maior, vai ser a Eurásia. Então ele vai criar essa teoria a fim de solucionar um posterior problema que ele enxergava com esse fim de domínio marítimo da Inglaterra, e agora a gente passando a ter domínio de meios terrestres de controlar e avançar para dentro dos continentes. Mackinder argumentava que controle de certas regiões geográficas, principalmente a Eurásia, era fundamental para o domínio mundial. O ator havia a geografia como um fator imutável que moldava as estratégias políticas e militares das nações. Para Mackinder, a região central da Eurásia, que ele chamou Heartland, era inacessível por mar e, portanto, menos vulnerável a ataques navais. Assim, quem controlasse essa região teria uma vantagem estratégica significativa, pois teria projetar e poder tanto para o leste quanto para o oeste. A ilha-mundo é um conceito importante na teoria de Heartland. Ele usou esse termo para se referir à massa continental, combinada da Europa, Ásia e África. O geógrafo, ele acreditava que essa região era a mais importante do mundo, porque se concentrava muita gente, recursos e poder. No centro dela está o Heartland, uma área estratégica na Eurásia. Para ele, quem controlasse o Heartland teria força para dominar toda a ilha-mundo e assim controlar o mundo. Essa ideia mostra como o espaço geográfico pode influenciar diretamente nas disputas de poder entre países. Mackinder enfatizava o poder terrestre, argumentando que o avanço das ferrovias e outras tecnologias terrestres
tornaria o controle do Heartland mais importante do que o controle dos mares. Dessa forma, a teoria de Mackinder contrasta com a teoria do poder marítimo, desenvolvida por Alfred Mahan, importante oficial da Marinha, que defendia que o controle dos mares era a chave para o poder global. Outra ideia importante é a visão da geopolítica como uma ciência que pode ser usada para prever e moldar o comportamento das nações. Mackinder e outros geopolíticos acreditavam que, ao entender as leis geográficas que governavam o poder global, os líderes políticos poderiam tomar decisões mais informadas sobre a estratégia e a política externa. A teoria do Heartland teve um impacto significativo no pensamento geopolítico, especialmente durante a Guerra Fria. A ideia de que o controle da Eurásia poderia levar ao domínio global influenciou as estratégias de contenção e expansão dos Estados Unidos e da União Soviética. A preocupação com a expansão soviética na Eurásia levou à criação da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, e a intervenção em conflitos regionais, como no Vietnã, Afeganistão, Grécia e Coreia, para impedir que a União Soviética controlasse o Heartland e, por sua extensão, a ilha Mundo. A teoria também contribuiu para a corrida armamentista e a militarização de regiões estratégicas. A ideia de que o controle de certas áreas geográficas poderia garantir a supremacia global levou as potências a investir pesadamente em bases militares, infraestrutura de transporte e armamentos. Além disso, a teoria de Mackinder influenciou o desenvolvimento de grandes projetos de infraestrutura, como a construção de ferrovias e rodovias que conectam a Europa e a Ásia. A guerra russo-ucraniana, intensificada com a invasão russa em 2022, ela pode ser analisada sobre a ótica da teoria geopolítica de Mackinder. Nesse contexto, a Ucrânia tem uma localização extremamente estratégica. Ela fica entre a Europa Ocidental e a Rússia, bem na borda do Heartland. Por isso, ao longo da história, a Rússia sempre considerou a Ucrânia como parte essencial de sua segurança e influência regional. Desde o fim da Guerra Fria, a OTAN ela veio se expandindo pelo leste europeu e para Moscou a possível entrada da Ucrânia na OTAN ela é vista como uma ameaça direta. Isso porque significa uma presença militar ocidental praticamente dentro do território considerado vital pela teoria de Mackinder. Então, mais do que um conflito recente ou pontual, a guerra de 2022 ela pode ser entendida como parte de uma disputa por influência sobre o Heartland. A Rússia age dentro dessa lógica para preservar sua posição de poder na Eurásia.